Essa porra que eu faço há 15 anos é pra ajudar vocês, porra. Vocês não estão entendendo. Não joga contra, não, porra. Vem comigo, monstro. Porra, para de palhaçada, porra. Hoje eu tenho algumas revelações pra fazer, tá? Eu não vou... Vocês me conhecem, eu não gosto de polêmica, eu não gosto de me envolver em polêmica. Então eu vou ser bem simples e direto. Então, já de início eu vou revelar o que vocês vão ver aqui hoje, tá? Hoje vocês vão ver algumas revelações sobre casos que aconteceram comigo. Vocês vão ver algumas revelações sobre coisas que eu fiquei sabendo do mundo lá interno e profundo da maromba. Hoje vocês vão ficar sabendo de projetos novos que estão vindo, que vão mudar sim o cenário do bodybuilding nacional, ok? Do mundo da maromba, sim. Não é o Betão, mas vamos mudar um pouco o cenário do bodybuilding mais uma vez com algumas coisas que eu vou revelar aqui, tá? E deixando claro, essa live eu não vou revelar tudo, senão, né, não tem graça fazer outras. Então eu vou fazer essa live aqui, eu vou revelar alguns pontos para vocês, tá? E antes de mais nada, eu queria começar então pelas polêmicas. Pode começar? Tem gente suficiente para eu falar de polêmica aqui? 7 mil. 7 mil, ok. Então vamos começar. A gente tinha uma meta de quando batesse 5 mil começasse a falar, então, como já tem 7, já posso começar a falar tranquilamente. É o seguinte, primeiro de tudo, tá? Temos, recentemente, né, eu publiquei sobre a live aqui no meu Instagram e muitos portais de notícias e pessoas comentaram, até amigos meus comentaram sobre a minha fala ali. Então, de antemão, eu já queria pedir desculpa ao público que me acompanha, porque às vezes eu me irrito muito fácil com as coisas, vocês sabem, né? E existe uma diferença entre o Léo Stronda, gravando esses vídeos aqui, onde eu me irrito de uma forma irônica, onde eu brinco, onde eu falo às vezes um palavrão de forma mais, né, o personagem Léo Stronda, e tem alguns assuntos e coisas que eu falo que são mais chegadas à minha pessoa, né? Então é o Leonardo falando. Então quando é o Leonardo falando, quando é o Léo falando, eu não gosto de me exceder, eu não gosto de me irritar, porque sou eu, não é um personagem. Então na minha fala eu queria pedir desculpa para a galera que interpretou talvez errado, tá? Queria pedir desculpa pela forma com que eu falei e agi, não em questão do que eu quis dizer, tá? O que eu quis dizer está totalmente certo, está coerente, tá? Mas a forma como eu falei, eu não me sinto orgulhoso, tá? Eu dou um falso testemunho perante ao que eu acredito hoje e não é legal, né, fazer isso. Então, estou aqui vindo publicamente pedir desculpa pela forma com que eu falei, tá? E eu vou pontuar algumas coisas do que eu falei para vocês entenderem. O que eu quis dizer é que quando eu, Léo Stronda, divulguei que eu ia fazer uma live, que eu ia expor muitas coisas, falar sobre projetos grandes, as pessoas, algumas, tentaram menosprezar isso falando, o Léo tá mentindo, né? O Léo não vai fazer live expondo nada, ele é só para apresentar o lançamento de um projeto novo dele, vai ser para vender coisa, tal. O que eu quis dizer é, se eu vou fazer uma live para apresentar projetos e vender coisas, talvez, eu também não posso fazer as coisas duas juntas e expor coisas e falar da minha vida pessoal e expor notícias que vocês, públicos, merecem saber sobre o que acontece no meio do maromba, porque muita coisa mudou e eu sinto que o público não está acompanhando o que acontece nos backstage, internamente. Então, o que eu quis dizer com a minha fala, né, é que quando eu, Léo Stronda, que está há 15 anos aqui nesse ramo, tá? Há mais de 10 anos com canal no YouTube. Comecei isso tudo no canal quando isso aqui era mato. Fábrica de Monstros, quando eu criei o Fábrica de Monstros, foi há mais de, tem 10 anos atrás, praticamente. Não tinha nada disso, não tinha canais de YouTube, tá? Para não deixar eu faltar com respeito, eu sempre digo isso aqui, mas eu vou colocar de novo. A pessoa que me inspirou e me deu a ideia de criar o Fábrica de Monstros, o primeiro canal do segmento no Brasil e no mundo, foi o Scarpelli. Então, o primeiro, quem inaugurou, quem chegou no topo do monte primeiro e botou uma bandeira de maromba no YouTube falando o que tinha que falar sem papas na língua, foi o Scarpelli. Então, eu sempre falo isso, sempre falei e vou sempre continuar dizendo para que depois não digam, o Léo fala isso, mas esqueceu do Scarpelli. Jamais vou esquecer, tá? Mas, como canal de YouTube estruturado para entregar conteúdo, eu fui o primeiro.
O Scarpelli fazia vídeos caseiros em casa, dando suas opiniões. Agora, como um canal onde eu ensino coisas, dou dicas, trago pessoas, entrevisto e tal, nesse formato de YouTube eu fui o primeiro. Tá? Mas eu me inspirei muito no Scarpelli, então eu queria deixar meu agradecimento aqui público mais uma vez ao nosso mano Scarpelli, nosso conterrâneo aqui carioca também. Tá? Voltando para o fio da meada. Eu quis dizer naquela fala que quando eu, um cara que tem credibilidade, que sempre batalhei por vocês, eu larguei toda a minha vida artística que eu tinha antes para me dedicar à maromba. Quando eu vou dizer uma live que eu tenho coisas para contar para vocês, eu não estou mentindo, eu não estou querendo enganar ninguém. E eu achei estranho outros youtubers, outras personalidades, outras pessoas, poucas, mas algumas têm relevância no mercado, falar de que eu estava mentindo, que eu estava manipulando o meu público. Isso me deixou bolado. Então, eu pensei, porra, como é que pode? O cara faz o que faz para dar hype, e aí quando é a minha vez de lançar uma live, eu estou enganando os outros. Entendeu? É isso que eu queria dizer, tá? Não tenho nada contra Toguro, também não tenho nada a favor. Ponto final. Você já sabe minha opinião sobre ele, eu não preciso ficar explicando isso daqui, tá? Cada um tem o seu segmento, cada um tem o seu público. Eu acho que eu falo com um público, ele fala com o outro. Eu sei que tem muitas pessoas que entram no mundo da maromba, no mundo da saúde. São poucas hoje em dia, mas ainda tem pessoas que descobrem essa vertente pelo canal dele, assim como tem pessoas que descobrem pelo canal de outros youtubers. Então essa polêmica meio que girou em torno dele, porque pareceu que foi uma coisa direta para ele, mas era algo de vários comentários que estava acontecendo. Então, deixando claro mais uma vez isso, tá? Me perdoem pela forma que eu falei, mas o que eu falei eu ainda assino embaixo. Não sou esses caras que vocês estão acostumados na internet. Quando eu falo que vou fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Vocês estão acostumados com isso na minha vida, não vai ser hoje diferente. Beleza? Vamos começar falando sobre um caso que aconteceu comigo, que foi a minha expulsão do Olímpia. Tá? Eu recebi novas informações sobre tudo o que aconteceu. Tá? E o que me deixou muito chateado com o caso do Olímpia é que eu entendi que não foi o Olímpia quem me expulsou. Que, na verdade, o Olímpia nem sabia, não fazia, eles não tinham nem noção do que isso estava acontecendo. Tá? E eu recebi prints e conversas de WhatsApp de várias pessoas envolvidas nisso daí. Né? Às vezes os caras têm uns grupos e eles falam as bobrinhas dele lá no grupo, e eles esquecem que eu conheço todo mundo, porque eu já estou nessa há 15 anos. Eles acham que nunca ninguém vai me falar uma besteira daquelas ali. Né? E muita gente me contou muita coisa. Né? Então, uma coisa que me deixou muito chateado, e eu vou revelar aqui agora, é um dos motivos pelo qual eu deixei de seguir no Instagram muitas pessoas do meio maromba. Porque eu me senti... não me senti traído por algumas, tá? Os atletas, pessoas que não estavam envolvidas, não tinham a mínima obrigação de me defender ou dar partido na internet. Jamais eu pediria isso para vocês, tá? Afinal de contas, tem a federação, vocês têm que não se envolver em polêmicas que aferem, agridem a federação, então eu entendo isso completamente. Então, se você é meu amigo, você é um atleta e você não se posicionou nem a favor nem contra, ficou quietinho na sua, mano, fica tranquilo, fica em paz. Eu tenho absoluta certeza de que você não tem nada a ver com isso e que cada um cuida dos teus BO. Cada cachorro que lamba a sua caceta. Não é isso, Blazer? Então é o seguinte, quando eu tive acesso e pessoas me mandaram muitas mensagens sobre prints de conversas e áudios, eu vi que tinham muitas pessoas envolvidas e articulando aquela minha expulsão. E quando eu descobri quem era, aquilo partiu muito meu coração. Porque eram pessoas aqui do Brasil que se diziam amigas, que batiam nas costas e me diziam que era amigo, às vezes me chamavam para gravar e tudo mais. E por conta de ganância, orgulho, ego e vaidade, o cara arquitetou, junto com outras pessoas, para que ele fosse o único a cobrir o Olímpia. E eu não estar lá. Então, isso me deixou muito mal. Eu nunca vim a público falar sobre isso e nem vou ficar tecendo
comentários ou agredir essa pessoa de formas, né, inúmeras formas de verbal, ou então criar uma polêmica na internet. Eu acho que a vida faz a pessoa pagar, a gente paga as merdas que a gente faz aqui no mundo, a gente paga aqui mesmo. Então, quando eu descobri que foram várias pessoas envolvidas e do nosso meio maromba aqui do Brasil que arquitetaram, não foi só o Tamer. Na verdade, a ideia nem saiu do Tamer. A ideia veio de outra pessoa, entendeu? Que se dizia meu amigo. Aquilo me deixou muito mal, né? E eu vi, no dia da minha expulsão, tiveram lives do Mr. Olímpia. E essas lives tinham pessoas falando na live, na verdade tinha um mar de gente falando na live lá, né? Justiça Léo Stronda e tal. Teve uma comoção muito grande pela parte dos meus fãs, agradeço muito vocês a estarem comigo sempre. E essas pessoas na live começaram a rir da situação. Ficaram boladas e putas por ter que falar e a live deles estar só com comentários sobre mim. Então, meio que o tiro saiu pela culatra, porque eles arquitetaram para que eu não fosse lá, para que eu fosse expulso, para que eu não gerasse conteúdo ali, para poder ter a holofote só para eles, e na live deles só falavam de mim. E aí aconteceu de eles brincarem com a situação, mentirem na cara dura na situação, porque eu já tinha encontrado pessoas, quando eu fui expulso, eu encontrei pessoas estavam juntas sabendo. E o momento da minha expulsão, o exato momento, antes daquilo que vocês viram na internet quando eu postei, eu estava entrevistando uma pessoa, essa pessoa que arquitetou também, e na hora que eu estava entrevistando... A gente teve uma queda de uns 30 segundos de live, então volta um pouquinho, tá. Teve uma quedinha na internet, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente está, teve uma chuva torrencial ontem, né? Então tá estranho, muito lugar aqui alagou, muito lugar ficou estranho. A internet voltou já? Já tá rolando. Então tiveram muitas pessoas que quando eu saí do momento exato ali da minha expulsão, quando eu saí para ir embora, eu encontrei pessoas nesse caminho que falaram: Léo, a gente já sabia que você ia ser expulso, desculpa não ter falado antes, porque a gente soube agora, a gente estava conversando no quarto do hotel sobre isso, e quando a gente saiu, a gente encontrou você aqui. E eram pessoas que depois estavam na live dizendo que não sabiam, que era uma surpresa. Ah, que doideira aí, aconteceu isso. Então, mais uma coisa, além dos prints, das conversas, dos áudios que eu ouvi dessas pessoas arquitetando, eu ainda teve essa confirmação, né? Então, foi muito triste, eu me senti realmente com uma facada nas costas, porque eu fiz tudo pela divulgação do esporte, né? Eu estou há 15 anos divulgando o esporte como o amor da minha vida. E eu vejo pessoas que estão se beneficiando e junto comigo, lutando para que o esporte cresça, esfaqueando uns aos outros aqui no nosso meio. Isso é muito ruim, sabe? Então eu fiquei muito triste, por isso eu deixei de seguir a maioria das pessoas que eu deixei de seguir. Outras que eu deixei de seguir tem outros motivos, não todas são por isso, tá? Juntou várias coisas, eu decidi me posicionar mais no mercado quanto a isso. Não vou fechar com gente que faz esse tipo de coisa. E aí, quando você se posiciona, muita coisa vem, né, para você. Então a gente acabou descobrindo mais coisas. Muitas pessoas vieram falar sobre casos que tiveram com essas pessoas também, de facada nas costas. Aí as histórias começam a aparecer, né? Igual quando você termina com a tua ex, né? Aí tu descobre o que ela fez de verdade, né? É complicado, né? Quem teve ex sabe o que eu tô falando. Aquele velho ditado, só descobre a mulher que tu tem depois que tu divorcia, né? É mais ou menos isso. Então, depois que eu me desvinculei, me posicionei, muitas coisas chegaram a mim, né? E coisas cabulosas, né? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa aqui. Ah, sim. No dia da minha expulsão, eu estava entrevistando uma pessoa. Olha que caso interessante. Isso é muito interessante. Estava entrevistando uma pessoa, e aí na hora que eu fui para ser expulso, essa pessoa ficou estatelada assim com o olho assim, olhando por cima de todo mundo, e ela cancelou a minha entrevista e falou: Léo, preciso ir. Pum! Sumiu. Quando sumiu, eu fiquei: caralho, o que aconteceu? Aí o segurança veio e já me tirou. Estranho, né? Eu fui juntando as pecinhas, aí quando eu recebi os áudios, as conversas, tudo fez muito sentido pra mim, né? Bom,
isso já é horrível de contar, mas tenho mais uma coisa para contar para vocês. Eu falei para você que a live ia ser grande, para vocês já pegarem a marmitinha. Pega a marmitinha agora. Pega o shakezinho, pega o shakezinho de whey. Pega a sua aguinha aí, senta a bundinha no sofá, na cadeirinha, na caminha, porque lá vem história. Tem muita coisa para falar aqui hoje, tá? Tem muita coisa para falar aqui hoje. Já pega teu shake aí. E o seguinte, isso que eu vou falar agora é grande, polêmico, tá? E eu preciso contar isso para vocês. Como eu prometi que eu ia contar coisas grandes aqui, eu vou ter que falar. Posso falar, Blazer? Tem quantas pessoas na live? Temos 22 mil. Então dá para falar, dá para falar. Vocês querem que eu fale? Seguinte, fala para tu ou para cá? Agora a gente tem equipe grande aqui. Fala para cá ou para cá? Você quer? Você escolhe a câmera. Fala para cá, bem pertinho aqui. O Mr. Olímpia entrou em contato comigo. Um dirigente, né, acima de Moscow Contest, NPC, entrou em contato comigo para conversar. E me fez algumas propostas para esse ano, tá? E me garantiu que o Olímpia, o Mr. Olímpia, não tinha nada a ver com o que aconteceu. Me pediu desculpas em nome do Mr. Olímpia. Porém, Moscow Contest, Tamer e adjacente nunca vieram falar comigo e me pedir desculpas pelo que aconteceu, tá? Então, o Mr. Olímpia veio falar comigo, não tem nada confirmado ainda, mas a gente está em negociação em fazer uma coisa grande para revolucionar o bodybuilding no Brasil mais uma vez aqui. Então, tem coisa gigantesca aí para daqui para esse ano 2024 eu poder revelar para vocês. Eu só queria deixar vocês preparados, né? E para eu ficar... Algumas pessoas falam, pô, só fala de Olímpia, ficar chorando e tal. Não, não é só choro, tem vitória também, tem coisa legal acontecendo, tá? Tem muita coisa legal acontecendo, inclusive. Então, eu queria deixar claro para vocês que houve já um contato de gente grande lá de dentro, né? Pulando essas confederações e dirigentes, beleza? Muito top. Vai para lá, moleque. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa aqui. Ah, sim. Mais um bagulho para expor e jogar no ventilador. O meu caso com o Tamer, vocês sabem que foi horrível, né? A gente não se deu desde então. A gente não tem essa... Não tivemos uma boa conversa, mas ele pelo menos... né, me encontrou pessoalmente lá no dia da expulsão, olhou no meu olho e falou tudo que tinha que falar na minha cara. E eu respeito isso. Eu respeito quando o cara é homem, já assumiu o que está fazendo, né? Eu posso respeitar se é que eu posso dizer que é meu inimigo, mas eu posso respeitar um inimigo, né? Eu não preciso ficar com bronquinha, né? Afinal de contas, quando o cara chega para mim e fala, olha, é isso e acabou. Eu gosto quando é assim mais direto, né? Assim como eu sou com quem eu não gosto, né? Como você sabe muito bem. Então, respeito isso, mas tem outra pessoa, né, um dirigente da Moscow Contest, um organizador, que há pouco tempo antes da minha expulsão me convidava para ir nos eventos dele, para divulgar, né? E os áudios que ele mandou, né, foi sobre... Tinha um áudio que era assim, um áudio é uma mensagem que falava assim, deixa ele vir, vai pagar passagem e ingresso, vai vir até Las Vegas e vai ter que assistir da televisão. Hahaha, otário. Esse é o nível do papo que o cara teve quando eles arquitetaram a minha expulsão. Isso é muito ridículo, galera, porque, lembrando mais uma vez, eu fui para o Mr. Olímpia como um consumidor. Eu paguei o ingresso, aluguei casa, carro, tal, foi todo mundo lá. Eu não pedi R$1, não pedi nada de favor para eles. Então isso foi muito ruim. Inclusive, esse organizador é o mesmo que tem áudios vazados na internet falando sobre usar tinta vencida e botar água para diluir a tinta para os atletas amadores em campeonatos da Moscow Contest. Não é isso que eu estou falando. Existem esses áudios, muitas pessoas já viram, né? Então, para vocês verem o nível da galera que está orquestrando a Moscow Contest, né? O Mr. Olímpia não merece isso. Os atletas que competem, amadores, que dão a vida, que às vezes o cara
porra, se ferra todo num trabalho. Eu conheço muitos que são polícia, são gari, que trabalham como garçom, como motorista, como iFood, entregador de iFood. O cara se ferra todo, mano, pra pagar uma inscrição num campeonato que é R$ 1.400 uma inscrição, que é junto com a tintura, dobra, o cara vai para 1.400, 1.500 uma inscrição para competir num palco de fisiculturismo para passar por isso. E o que eu bato na tecla é isso. É pra gente dar mais valor a esses caras, porque isso, eu enxergo o fisiculturismo como arte. Para mim aquilo ali tem arte. O cara se abdicar de tudo e criar um corpo fenomenal, fora de todos os parâmetros humanos, contrariar as estatísticas e a biologia humana, eu acho aquilo incrível, eu acho arte. Então eu acho muito vacilo quando isso acontece, né? Quando a gente vê uma federação que é importante, que eu não tiro o mérito dela de ter vindo para o Brasil para acompanhar e melhorar e dar vagas para os nossos atletas irem para o Olímpia. Eu acho isso incrível, tá? Tem que dividir bem as coisas. Tem coisas que são muito boas e outras coisas pecam, então eu luto pela melhora, para vocês, pela gente. Então eu acho isso ridículo o que acontece lá dentro, tá? E eu separei umas fotos, tá com as fotos aí, Blazer? Então vai jogando as fotos aí que eu vou falando brevemente, rapidinho sobre elas. Porque eu reparei que tem muita gente, aqui, tem muita gente que acompanha o mundo da maromba agora e talvez não tenha ciência de coisas que aconteceram lá quando tudo era mato. Então eu vou refrescar a memória de alguns e contar uma história legal para outros, né? Eu comecei no mundo da musculação, como eu falei, há mais de 15 anos atrás, e quando eu comecei na maromba, a divulgar a maromba e atletas e tudo mais, eu fui o primeiro a furar a bolha. Naquela época que eu comecei, o fisiculturismo ele era específico, específico não, mas ele era muito restrito ao marombeiro de academia. Assim, o mundo como um todo, globalmente falando, via o fisiculturismo com maus olhos. Eles não gostavam, eles achavam que o fisiculturista era aquele cara que toma bomba e treina, e só, e é burro, não faz nada, não é empresário, não ganha dinheiro, não pensa, né? Que tinha uma certa criminalização em cima do fisiculturismo, tá? Então, quando eu comecei, eu fui em muitos programas de TV, eu rompi a bolha, eu fui o primeiro cara a levar o esporte para programas de TV. Chega um pouquinho pro lado para eu ver aqui, para eu ir falando. Aqui tem eu falando um pouco sobre Pânico na Band, Jovem Pan. Vai passando, Blazer. Aqui tem eu, há 6 anos atrás, no programa da Eliana, fazendo... Uma das vezes que eu fui no programa da Eliana, fazendo algumas coisas do fitness para ela. Aqui tem uma segunda vez que eu fui na Eliana, onde eu fui debater junto com uma médica sobre o uso de suplementação, né? Aqui tem eu indo com o bonde da Stronda. Isso é recente, a gente já não fazia mais show, né? Isso deve ter uns 4 anos, né? 4 ou 5 anos no máximo. E, de novo, eu volto no Flow Podcast sozinho para falar um pouco mais. Isso aí é mais recente ainda, né? Tive no Pânico na Band mais de 3 meses ao vivo, né? Semanalmente, quase que diariamente no programa do Pânico na Band. Muito top. Quem acompanhou o Pânico na Band aí sabe o que eu estou dizendo para vocês. Foi muito legal. Tive música, tema da novela Malhação na Globo, tá? Jovem Pan, fui várias vezes, em programas de rádio fui várias vezes. Tive agora recentemente com o meu pastor Bruno Fernandes no Flow Podcast novamente, tá? Tive fazendo muitas campanhas e o reality show A Fazenda com o Marcos Mion. Tive no programa do Marcos Mion junto com o Felipe Franco, no programa Legendários, né? Aí tem mais uma cena de eu ganhando lá, junto com o Mamã, o Pânico na Band, que foi um momento histórico para mim e para o mundo da maromba, foi um estouro. Todo mundo começou a ver a maromba com outros olhos depois daquilo ali. Tive com o Rafinha Bastos no programa dele. Tive aí no Raul Gil, levando um pouco da musculação também para a galera no programa do Raul Gil, junto com outros cantores e youtubers.
E aí é uma foto muito legal que eu separei em especial, porque essa foto foi quando eu fui no programa do Porchat falar sobre mim. E quando ele me chamou para ir nesse programa, eu já tinha ido em várias, Eliana e tal, não sei o que, pá. E eu falei, pô, eu vou lá falar de mim de novo. Eu quero engrandecer o esporte. E eu falei com a produção do Porchat, eu falei, eu posso levar 2 atletas tops brasileiros do fisiculturismo, que eu quero apresentar eles para o público, eu quero trazer, mostrar para o público o quão eu admiro e o quão é legal ser um atleta, cuidar da saúde. E aí eu convidei o Horst e o Rafael Brandão para estar comigo no Porchat. Não foi uma matéria que convidaram eles. Falou, vamos falar sobre fisiculturismo, vamos chamar 2 fisiculturistas. Não, eu que tive a ideia de falar, porra, vamos mudar um pouquinho a pauta, vamos falar um pouquinho mais de esporte e tal, trazer uns caras que tem know-how, que tem palco na bagagem, tem coisa a agregar para vocês verem o quanto é diferente um nível de um atleta profissional, ou um atleta que está galgando uma carreira profissional, perto de um cara que não, um cara marombeiro, que eu sou um cara marombeiro comum. Às vezes você me acha grande, eu sou grande, mas quando você pega um cara desse, um fisiculturista, um Rafael Brandão, um Horst, um Alf Poli, um Felipe Franco até, que é bench physique, cara, você vê o quanto ele é gigante, assim, a densidade muscular, os cortes musculares, os músculos, eles são muito diferentes do que um cara que treina marombeiro na academia, tá ligado? Quando você vê Big Jeff de perto, você fala assim, que isso, cara? É absurdo, como é que o cara conseguiu ficar desse tamanho? Não entra na tua cabeça, é anos de dedicação, abdicando de festa, de comidinha, de sobremesa, de álcool, até vida de balada e tudo mais, entendeu? É muito punk mesmo. Então eu quis levar isso muitas vezes, todos os programas que eu fui nessa época, né? Eu não vou nem falar da época do Bom Astrona, que tiveram outros programas, Fantástico e tudo mais. Eu vou me ater mais aqui a essa época mais recente da Maromba. Então eu trouxe fisiculturistas renomados, que hoje são renomados, mas naquela época não eram tão conhecidos. E eu queria que eles ficassem conhecidos, porque eu amo esse esporte e eu amo esses caras. Esses caras fazem muito pelo esporte também, entendeu? Eles levam a bandeira afinco, com muito afinco. Então eu quis mostrar isso pra eles. Tem mais foto, Brisa? Teve aí, ó, entrevista com o Danilo Gentili, essa já foi a 3ª vez que eu fui lá. Essa foi, acho que a primeira vez que eu fui no Danilo Gentili, onde eu cozinhei pra ele, né? Acho que tem a foto dele ter cozinhando aí, não tem? Aí, tem a Xuxa, quando eu fui na Xuxa também, cozinhar pra Xuxa, fiz um shake lá pra Xuxa, foi muito legal. Pô, conhecer a Xuxa é uma parada muito doida, né? Pra gente que é da época década de 90, que a gente cresceu, eu era um baixinho, porra. Né? E do nada você tá no programa dela, cozinhando pra ela, fazendo um shake pra ela, assim, a parada é muito louca. E falando sobre maromba, falando sobre fisiculturismo, é muito maneiro. Aí, ó. Essa foto, eu tô até pra fazer, depois que eu fui pegar essas fotos, até pra fazer um quadro dela, porque eu amo essa foto. Porque essa foto marcou bastante a minha carreira, né? Quando eu fui pro Danilo sozinho, cozinhar para ele me deu um programa inteiro para falar sobre fisiculturismo, sobre nutrição, então foi muito maneiro. Isso é só para... Obrigado, Blazer. Isso é só para ilustrar um pouco para vocês de quem sou eu, mas não no sentido de orgulho, de ego, na questão de tipo assim, cara, eu fiz muito pelo esporte, eu gosto de fazer pelo esporte, eu amo o que eu faço, e quando eu lanço projetos e quando eu falo de projetos sobre vocês, eu não estou fazendo de brincadeira. Eu não levo isso aqui tão na brincadeira quanto parece, entendeu? Apesar de eu ser um cara idiota, né, um imbecil ao quadrado, falando bosta o dia inteiro, tem um conceito por trás, tem alguma coisa que eu quero trazer, eu quero levar o público a entender o que está acontecendo, né? Então, queria só deixar claro para quem não me conhece ou para quem não acompanhou a minha carreira, agora sabe um pouco do que eu fiz pelo esporte. Respondendo a pergunta que me fizeram num dia, o que você fez pelo esporte, Léo? Eu fiz muita coisa. Isso aqui é alguma das coisas que eu fiz, tá? Além de ter lançado o primeiro canal do Mundo da Maromba oficialmente no Brasil e no mundo, se tornando o maior do mundo, tá? Lembrando, foi o maior do mundo, não foi o maior do Brasil. Só tomar uma aguinha aqui que eu tô falando pra caceta. A galera entendeu do chat aí, Blazer? Como é que tá o chat? A galera entendeu o que eu tô querendo dizer? Qual que é o assunto que estão falando aí? Se quiser sim. Se quiser sim? Entenderam? Se quiser sim, mano. Se quiser sim.
Bom, e agora eu vou começar a ditar o ritmo da maromba. É isso, Nailton? Agora eu vou começar a puxar as rédeas das coisas para ter o controle de novo, porque se perdeu o controle no ego e na vaidade, esqueceram-se das pessoas de verdade, as pessoas que nutrem o canal no YouTube, as pessoas que compram suplementos, as pessoas que compram marmitas, que compram dietas, que pagam academia, são essas pessoas que a gente tem que valorizar, tá? Graças a Deus, tudo o que eu fiz, lógico, não sozinho, com a ajuda de muitas pessoas, mas tudo o que aconteceu na maromba, hoje nós temos atletas que ganham muito bem. Tem atletas com salários de 30 a 50 a 100 mil reais por mês. Sabia disso? Que o fisiculturismo tem atletas ganhando igual os jogadores de futebol? É verdade, tem alguns, são pouquíssimos ainda. Mas já existe. Há 5 anos atrás, isso era ilusão, isso era utopia, completamente, entendeu? Então você saber e ver o esporte chegando nesse nível. Ontem mesmo, né, teve uma live no Flow onde veio o Siban, né, o Chris Bumster. Então, tipo assim, olha onde a gente está conseguindo chegar. Parece que ele quer trazer a marca dele para o Brasil, né? Parece que ele está procurando parceiros por aqui, querendo conhecer mais do público brasileiro. Olha, eu acompanho o fisiculturismo, mas isso é muito raro de acontecer, de um fisiculturista cair na graça do brasileiro e gostar do brasileiro e vir para cá, né, com essa vontade. Vi poucas vezes isso acontecendo, tá? E ainda mais nessa época. Então, a gente tem o número 1 do mundo aí se interessando, gostando do Brasil. A gente tem muita coisa acontecendo. E eu queria revelar para vocês, então, hoje aqui uma coisa muito legal. Vocês já sabem, o cenário aqui já é totalmente intuitivo, eu já falei no Flow sobre isso, tá? E agora eu vou revelar um projeto que sim, vai mudar o mundo da maromba novamente e vai impactar a vida de muita gente. Posso falar, Blaze? Tem certeza? Não. Mas pode. Certeza tu não tem, né? Antes de eu falar o que eu tenho pra falar, que é outra coisa sinistra, polêmica pra caralho, falei um pouco das polêmicas e expus muitas coisas que aconteceram, tá? Eu não vou ficar aqui dando nomes e expor mais coisas de que eu sei. Por quê? Porque tem coisas que se eu expor, eu vou ter que colocar muita gente na reta. Pessoas que eu gosto, né? E eu vou acabar, né, falando sobre assuntos que são delicados para algumas pessoas que eu gosto, para algumas pessoas que me contaram. Então, eu não vou me ater a isso. Mas quem entendeu, entendeu. Né? Quem acompanha o mundo da maromba sabe do que eu estou falando, sabe do que é. Quem não entendeu, quem não sabe nada de mundo da maromba, não vai mudar nada na sua vida. Tudo que eu falei até agora, 90% tem a ver com a minha vida pessoal. Né? Só aquela parte do Olímpia ter entrado em contato comigo que pode ser algo que beneficie todos nós. Mas a maioria é só para explicar. Né? A gente acaba ficando meio que refém de explicações, de satisfações. Todo artista ou influencer precisa, às vezes, dar explicações sobre isso, porque o nosso público pede essa satisfação. Mas agora eu vou revelar uma coisa de um projeto que eu venho desenvolvendo junto com a minha equipe, junto com o Blazer, já há quase um ano inteiro aí que a gente vem desenvolvendo, tá? E eu preciso falar isso pra vocês agora, que é muito bom. Fala pra cá. Seguinte. Como vocês sabem, eu recomprei o Fábrica de Monstros, tá? Muitas pessoas especularam que seria uma volta do canal. Até aí tudo bem, era meio que o óbvio. Quando eu falo que eu recompro Fábrica de Monstros, é meio que o óbvio. Mas o que eu vou revelar agora é algo muito maior do que vocês imaginavam. Muito maior mesmo. Eu não sei como falar isso sem ser tão direto, Blaze. Eu vou ter que ser direto. Eu sei que você me pediu pra... Se quiser sim. Se quiser sim, então eu vou ser um pouco direto. O Fábrica de Monstros começou a se reestruturar e agora o Fábrica de Monstros, agora nós somos
uma emissora de TV. E nós vamos ter agora quadros fixos, semanais, com muitos outros apresentadores. Não serei só eu na grade de horários do Fábrica de Monstro. Estou trazendo novas personalidades para levantar, agenciar e melhorar a carreira dessas pessoas. Então tem muita novidade, pessoas novas, pessoas que talvez vocês não conheçam. Algumas são muito famosas e vieram para agregar junto com a gente. Então a gente tem aí mais ou menos uma gama de 20 novos apresentadores, 20 novos influenciadores, entre atletas, influencers e tudo mais, que vão agregar na nossa emissora de TV, e a gente vai ter aí programas fixos semanais. Então, tipo, segunda-feira, tal horário, você sabe que vai ter o programa X. Na segunda à noite, você sabe que aquele horário vai ter um outro programa da pessoa, do apresentador, algum outro tema. Então, vai ser muito legal isso. Além dos programas fixos, a nossa rede TV agora, a nossa emissora, ela vai ter também uma parte cinematográfica, contando a história de personalidades e atletas em formato de documentário. Nós vamos fazer documentários a nível de streaming global para apresentar para o público, de forma geral, não só o Maromba, histórias incríveis de motivação e inspiração que vai, com certeza, inspirar pessoas pelo Brasil afora. Então, vai ser assim, a gente montou um ecossistema no Fábrica de Monstro, onde terão muitos apresentadores, onde eles vão conseguir agregar e fazer crossovers entre eles e trazer muitos outros para dentro. Mais uma coisa, o Fábrica de Monstros, como emissora de TV do esporte, ela vai ser um portal que vai abranger outros esportes. Não vamos ficar presos somente ao fisiculturismo. Nós vamos estar fazendo outros esportes como powerlifting, strongman, calistenia. Não, crossfit não. Aí também é demais, né? Porra, tá brincando, né? Não, pera aí, mendigo. Vamos ter muitos outros esportes. Hã? Tu é crossfiteiro? Não sou nada, calistenia. Ah, calistenia dá pra passar. Vai. Né? E esse tudo, se tudo der certo lá com a questão de campeonatos, a gente vai ter uma novidade esse ano também, juntamente do Fábrica de Monstros, em relação a campeonatos, tá? Aqui no Brasil. Então é um ecossistema muito top que a gente criou. E o maior, vamos dizer assim, o programa, o quadro maior do Fábrica de Monstros, eu vou precisar falar agora. Não era para falar hoje, mas eu vou falar. Deixa eu falar, Blaze. Deixa eu falar. Nós vamos ter também reality shows em plataformas de streaming globais, além do conteúdo base no Fábrica de Monstros TV. Então, agora, se você acessar no YouTube aí Fábrica de Monstros, você já vai presenciar uma nova cara do Fábrica, uma nova logo, que logo eu vou postar aqui para vocês no meu canal. E o Fábrica de Monstros agora não vai ajudar somente... nós vamos ajudar todos os influenciadores do mundo da maromba. Vamos agregar valor junto com influenciadores e pessoas de outros esportes. Vamos ter aulas e cursos grátis, gratuito, é isso que você ouviu mesmo, gratuito. Vou cobrar R$1 de vocês, é pra vocês isso daqui. Essa porra que eu faço há 15 anos é pra ajudar vocês, porra, vocês não estão entendendo, não joga contra não, porra. Vem comigo, monstro, porra, para de palhaçada, porra. Eu tô junto com vocês, pô. Joga junto, joga no mesmo time, a gente tá junto, pô. Eu não tô perdendo noites de sono pra ficar de briguinha na internet, não. É pra ajudar a gente, porra. Vocês estão comigo ou não estão, cara? Hein? Eu sei que vocês que estão na live aí estão, porque vocês são meus parceiros, pô. Vocês são maneiros pra caramba. É a galerinha que fica falando aí nos comentários, que nem tá aqui na live, né? Esses otários aí. Então, quando você vê alguém diminuindo um influenciador, um atleta, um cara que você gosta, a gente aqui, cara, se posiciona, velho, porque isso aqui mudou vidas e vai continuar mudando vidas. Eu tenho gente na minha vida que eu conheci que saiu da depressão, saiu da obesidade, saiu de um caso de suicídio
por conta do esporte, porque a gente tá levando isso com força e com afinco, com muito ferrenho, cara. Isso muda vidas, muda esportes. O esporte muda vidas. E outra, vou falar mais uma coisa aqui também. Estamos em contato, tá, direto com o governo estadual dos estados do Brasil, porque a gente vai ajudar o Bolsa Atleta no Fábrica de Monstros. Nós vamos receber uma lista de todos os atletas que são carentes, que recebem a ajuda do auxílio do governo do Bolsa Atleta, e a gente vai estar ajudando todos esses atletas que a gente selecionar, que a gente tiver ao nosso alcance, tanto de contratar um treinador específico para a modalidade daquele cara, para ele ficar bom naquilo e representar o Brasil em Olimpíadas e Paralimpíadas, como também em turmas de locais carentes, para vocês terem noção aonde a coisa vai chegar. Então me desculpa, se alguém falar que isso daqui não é um projeto grande, que eu estava de sacanagem, pelo amor de Deus, se tivesse aqui na minha frente já sabe o que ia acontecer, ia tomar um murro na boca. Brincadeira, não faço mais isso. Não. A tua sorte, Blaze, é que eu não bato mais em frango. E aí? Tá bom ou quer mais? Fala pra mim.